Bíblias, um texto bastante conhecido, para a gente fazer uma reflexão. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 21. Vamos estender até o versículo 27. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante, todos acharam? Vamos ler então. A santa, bendita, eterna, inigualável e insofismável palavra de Deus. E eles entraram em Cafarnaum, e imediatamente, no dia do sábado, entrou na sinagoga e ali ensinava. E eles admiraram-se da sua doutrina, pois ele os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. E ali estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, e ele gritava dizendo: deixe-nos sozinhos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré? Vieste aqui destruir-nos? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e gritando em alta voz, saiu dele. E todos se espantaram de tal modo que questionavam entre si dizendo: que coisa é esta? Que nova doutrina é esta? Porque com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Amém? Amém? Glória a Deus. Esse é o Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Essa palavra imediatamente aparece muitas vezes aqui no Evangelho que escreveu Marcos, porque ele escreve para os romanos uma linguagem de pressa, como um exército que tem pressa. Umas legiões romanas saíam imediatamente sob a ordem dos seus comandantes, dos seus centuriões, seus generais, para as batalhas. Nós, como soldados de Cristo, como aquele que o Senhor passa revista ao seu exército de guerra, deve também estar pronto para o trabalho do Senhor, né? Então, irmãos, eles ficaram muito impressionados aqui. A leitura que nós fizemos mostra Jesus indo a uma sinagoga, a uma congregação judaica, no Shabat, no dia de sábado. E ali eles ficaram impressionados com o que Jesus fez. Porque exatamente, se eu fosse dar um tema aqui nessa noite, eu poderia falar o seguinte: Jesus é impressionante, né? Como ele é impressionante, como Jesus é impressionante. Isso aqui não é uma frase de efeito, não. Isso aqui é uma realidade. Não é um chavão neopentecostal, né? Isso daqui é uma característica de Jesus, é uma qualidade ímpar de Jesus. É um atributo dele, ser tão impressionante, né? Por onde ele passou, no seu ministério tão curto aqui terreno, né? Aproximadamente 3 anos e meio. Mas como ele impactou o mundo de tal maneira, que até hoje, não só com aqueles que foram contemporâneos com ele, mas quantas pessoas, quantos historiadores, quantos filósofos, quantas pessoas eruditas, até hoje tentam estudar Jesus, né? Alguns tentam até analisar Jesus, o que não é possível. Jesus não pode ser analisado, porque ele é soberano. Mas, irmãos, eu olhando para esse texto aqui, não deixou apenas aquelas pessoas que visualizaram, presenciaram, foram testemunhas oculares do que Jesus fez naquela sinagoga, mas também eu fiquei pensando que Jesus tem algumas qualidades que outras pessoas não têm, outros líderes religiosos, outros
profetas que passaram pela história não têm essas qualidades. A primeira qualidade que eu vejo em Jesus, que está do versículo 22 até o versículo 27, é a sua doutrina. Irmãos, a doutrina de Jesus, ela é incomparável. O ensinamento de Jesus. Como Jesus, as doutrinas de Jesus causaram tão grande impacto por onde ele passou. Como ele dissertava sobre as suas doutrinas, a grande maioria das pregações de Jesus, elas são compostas por ensinamentos. Uma didática impressionante, inigualável. Ele ensinava as multidões, né? Esse impacto foi tão grande quando essas palavras eram proferidas, que as pessoas, elas diziam: quem é este homem? Não é ele o filho do carpinteiro? Por que ele ensina tão diferente? O que tem na sua doutrina que é tão diferente? Porque ele diz o texto aqui, o texto que nós estamos lendo também em Mateus 7, nas terças aqui, que a sua doutrina era diferente da doutrina dos escribas, porque ele ensinava como quem tem autoridade. Porque uma coisa, irmãos, é ensinar, outra coisa é ter autoridade quando você fala, é ter intrepidez, e outra coisa também é você ter poder de convencimento. Isso se chama eloquência. Jesus tinha tudo isso. Jesus era abrangente a sua palavra, alcançou as crianças, os soldados, né? Alcançou pessoas ilustres e pessoas paupérrimas, todas as pessoas. E o mais impressionante, que eu já falei aqui algumas vezes, é que ele, com 12 pessoas, ele criou a maior equipe de trabalho do mundo. Jesus. Ninguém fez isso, ninguém conseguiu fazer isso, ninguém teve a capacidade, ninguém teve o jogo de cintura para fazer isso como Jesus teve, porque Jesus não pode ser comparado com ninguém. Idosos, todos que ouviram a mensagem de Jesus, não obstante Jesus não falar quase nada de salvação, Jesus falava sobre o reino de Deus. O tema central da mensagem de Jesus é sobre o reino de Deus. E mais uma vez eu repito, para você que está ouvindo, vai ouvir também, nas redes sociais nós falamos muito sobre Jesus, mas falamos muito pouco sobre aquilo que Jesus falou. Então, irmãos, acompanhem comigo aqui. Jesus, com tais palavras, com essa doutrina, ele falou tanto sobre amor, né? O mesmo amor que o Danilo leu aqui, que é mencionado pelo apóstolo Paulo, né? O amor ao próximo, o amor fraternal, o amor a Deus, a humildade. Jesus vai falar sobre amar o seu inimigo, como também foi lido aqui, porque as palavras de Paulo são confirmações, ele está ratificando aquilo que Jesus ensinou, porque nenhum dos apóstolos vai destoar, nem os profetas do Antigo Testamento vão destoar das palavras de Jesus. Tudo converge para Jesus. A Bíblia é cristocêntrica, tudo vai para Ele, tudo aponta para Ele. O tabernáculo no Antigo Testamento, os rituais, toda a ritualística sacerdotal, toda a indumentária sacerdotal, toda a lei cerimonial e a lei moral aponta para Jesus, porque Ele é o princípio, Ele é o centro, Ele é o começo e o fim, e a Bíblia ela é cristocêntrica. Por isso, irmãos, tudo que está na Bíblia aponta para Jesus, converge para Ele. O culto é para Ele nessa noite, a palavra que nós lemos fala dEle, os louvores falam sobre a pessoa dEle, e adora e exalta o nome dEle. Então a sua igreja deve falar sobre Ele, sempre. Então observe comigo aqui, uma coisa também que me chama a atenção, é que Jesus ele quebrou os paradigmas e os preconceitos. Tem pessoas que falam que os crentes são preconceituosos, nós somos preconceituosos, né? Nós somos um povo muito obsoleto, um povo muito extremista, mas Jesus, pelo contrário, Jesus quebrou os preconceitos contra os leprosos, contra as mulheres, contra as pessoas que estavam à margem da sociedade. Jesus, irmãos, quando ele chega em Gadara, olha que coisa fantástica, ao invés de Jesus procurar um shopping, se é que tinha na época, Jesus vai para o cemitério, irmãos.
Não dá para explicar uma coisa dessa. Ninguém é igual a Jesus, por isso que Jesus é tão impressionante, por isso que ele tem impactado o mundo através de todos os tempos, por isso que ele é a pessoa mais importante da história, porque ele é a própria história. Se tirar Jesus da história, acabou a história, irmão Roberto. Ele é o ator principal, é o protagonista. E quando ele entrar em cena para o juízo final, para as coisas finais, acabou o espetáculo. Impressionante, né? A história de Jesus me fascina. Como que Jesus vai até o cemitério em Gadara, chega lá e liberta um homem que a Bíblia diz que nem as correntes poderiam prendê-lo. Ele se feria com pedras. Quem é que ligava para aquele homem? Quem é que pensava naquele homem? Aquele homem estava distanciado de tudo e de todos. Aquele homem não era considerado nem como um verme. Mas Jesus vai se aproximar daquele homem, vai libertá-lo e vai fazer dele uma nova criatura. Esse é o princípio, é o objetivo principal do evangélico. É o tema central das Escrituras. Trazer o homem de volta ao seu estado original. Por isso nós estamos aqui numa noite de sábado, adorando, magnificando e bendizendo o nome que é sobre todo nome, que foi lido aqui nesta noite, que um dia todo joelho se dobrará e confessará que ele é o Senhor, aqueles que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Já pensaram Adolf Hitler tendo que confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Os imperadores de Roma, Nero, já pensou, irmãos? Calígula, todos os imperadores de Roma tendo que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os imperadores do Império Turco Otomano, os grandes guerreiros da Grécia, como Aquiles e outros, aqueles homens considerados como lendas, né? Grandes lendas, grandes vultos do passado, tendo que se dobrar e confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Essa frase está lá na Igreja Universal e eu concordo em gênero, número e grau. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo, olha como que ele ia na direção contrária das coisas, né? Ele ensinou que nós tínhamos que alimentar os pobres, que tinha que repartir o pão. Ele ensinou a divisão social com as pessoas, dividir os bens, né? Ele ensinou que quem, para ganhar no reino de Deus, tem que perder. O reino de Deus está ao contrário. Irmãos, eu fiquei pensando uma coisa, que a mensagem de Jesus, ela é tão impressionante, tão impactante. Vamos pensar um pouquinho nesse tempo que resta sobre essa grandeza de Jesus e por que nós servimos a Ele e por que nós viemos aqui hoje. Que você sabia que um dia Mahatma Gandhi, o grande filósofo da Índia, você sabia que ele era anticristão? Sabia, irmão Roberto? Porque um dia ele tentou entrar em uma igreja cristã e ele foi bloqueado, barrado na porta. Né? Isso, é claro que isso é uma estupidez, né? Muito grande. Ele foi barrado na porta e ele se tornou anticristão. Só que tem uma coisa: ele amava os ensinamentos de Jesus. Perceberam? A religião cristianismo barrou ele de entrar na igreja, mas o dono da igreja nunca faria isso. O dono da igreja não faz ninguém embora. O dono da igreja não vai fazer com que ninguém seja barrado. Pelo contrário, ele pede para entrar no coração do homem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele quebrou os paradigmas porque ele amou as prostitutas. Ele quebrou os paradigmas porque ele amou os homossexuais. Ele quebrou os paradigmas porque ele amou aqueles que eram cobrador de impostos. E todos esses que são amados por ele podem alcançar a salvação desde que se arrependam. Jesus não tem preconceito com ninguém, sabia? Quem tem preconceito somos nós. O Senhor da igreja, o dono da igreja, o dono do mundo, criador de tudo. Então, irmãos, primeira coisa que eu vejo em Jesus, que é impressionante, espetacular, verdadeiro fantástico, é Jesus, não o programa que passa na Rede Globo. Sabe o que eu vejo? A primeira coisa, a doutrina dele. A segunda coisa que eu vejo, né, vamos ler um texto aqui, 2 Timóteo 3,16, é muito conhecido, mas só para a gente comparar com a doutrina de Jesus, porque é a mesma palavra que ele ensinava.
Olha o que Paulo vai falar, né? Como que a Escritura, ela é divinamente inspirada, por isso que Jesus citava ela. Toda a Escritura, ele está citando o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento não existia ainda. É divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, outra tradução fala redarguir, né? Para corrigir e para instruir em injustiça. Justiça. Perceberam? Essa é a mensagem de Jesus. Jesus tinha amor e era justo. Jesus amava e corrigia. Jesus agregava, mas ele também mostrava a direção certa. Então, irmãos, a primeira coisa é a sua doutrina. Segunda coisa que eu percebo, como ele é impressionante, é a qualidade da sua presença. Como a sua presença era impactante. Quando ele chegava no lugar, como era impactante, como ele se aproximava. Os irmãos vejam que naquela passagem daquele homem que era paralítico, que eles abrem o telhado e colocam uma cama, pela cama colocam dentro e entram na casa onde Jesus estava. Os irmãos percebam que as casas daquela época na Palestina eram casas sem conforto nenhum, não tinha nenhum conforto, mas as pessoas queriam entrar lá onde Jesus estava. Aquela casa não tinha Wi-Fi, Danilo, não tinha ar-condicionado, não tinha geladeira, não tinha uma boa cama, era uma casa de chão batido, rústica, não tinha grande conforto, mas as pessoas queriam estar. A casa estava tão lotada, porque eles precisaram abrir o telhado e descer aquele homem. Isso me mostra que a presença de Jesus era impactante. As pessoas queriam a presença de Jesus, queriam estar próximo dele. A presença dele trazia grandes coisas. O mesmo Deus do Antigo Testamento que Moisés disse: Senhor, eu não quero um anjo, eu não quero que um anjo vá comigo, se a tua presença não for comigo, eu não irei. A presença de Jesus na nossa vida suplanta o conforto, suplanta o dinheiro, suplanta o status, suplanta os eventos. A presença de Jesus, ainda que a nossa casa não seja uma casa tão chique, uma casa tão confortável, não tenha grandes coisas lá dentro, não tenha dinheiro, mas se Jesus estiver ali, o mais importante é isso, porque Jesus é impressionante. A presença de Jesus nos basta, a graça dele com a sua presença nos basta. Você tem Jesus lá na sua casa? A presença dele, né? Olha o versículo 24 do capítulo 1 de Marcos. Diz assim, ó: dizendo: deixe-nos sozinhos, que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Vieste aqui, olha a presença dele, destruir-me. Eu sei que tu és, quem tu és? O Santo de Deus. Os demônios sabem, eles conhecem, até eles sabem, quando a presença de Jesus ela está, eles precisam sair. Eles sabem. Quando Paulo estava na cidade de Filipos, juntamente com seu companheiro Silas, a Bíblia diz que havia ali naquela cidade uma moça, e aquela moça tinha um espírito de adivinhação, e onde Paulo e Silas iam, aquela moça acompanhava e dizia: eis aí esses homens são homens de Deus, porque o espírito maligno conhece que Jesus, quando ele chega, a presença de Jesus é tão impactante, que não há lugar, e Jesus ensinou isso em Lucas, quando ele disse: o valente só é valente enquanto mais valente não chega. Jesus chega, ele é mais valente que Satanás, e Satanás tem que ir embora. A presença de Jesus é impressionante. Se você não tem, que você deixe ele entrar na sua casa e você esteja na presença dele sempre, porque é melhor estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Como é impactante a presença de Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vamos ler um texto, Salmo 16, verso 11. Olha o que a Bíblia diz. No Salmo 16, verso 1, nós temos que buscar constantemente, irmã Roberta, a presença do Senhor. A presença do Senhor precisa permanecer na nossa casa. Busque a presença de Deus, desde o amanhecer até o anoitecer, porque vale a pena.
Tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Perceberam? A presença de Deus, na presença dele há abundância de alegria. Por isso nós buscamos a presença do Senhor. E a terceira e última coisa, para terminar, caminhando para o fim, que eu percebo que Jesus é impressionante, é a sua autoridade. Olha o versículo 25 do capítulo 1 de Marcos. Diz assim, ó: mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Verso 26. Então o espírito imundo, convulsionando-o e gritando em alta voz, saiu dele. Perceberam a autoridade de Jesus? Como é impressionante que os demônios saem, eles não resistem à autoridade do nome de Jesus. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pisarão serpentes e escorpiões, e não lhes fará, beberão coisa mortífera, e não lhes fará dano algum. Então, irmãos, a autoridade, não há resistência à autoridade do nome de Jesus. Observem que os demônios não saem no nome dos grandes filósofos da Grécia, dos grandes imperadores, dos presidentes dos Estados Unidos, dos grandes estadistas que já passaram, como Alexandre o Grande e os reis da Pérsia, e todos aqueles que já deixaram um marco na história. Mas quando se fala nem no nome de Buda, nem no nome de Mahatma Gandhi, nem no nome de Confúcio, mas quando se fala no nome de Jesus, esse nome tem autoridade, tem poder, e as coisas acontecem. Em nome de Jesus, irmãos, que nós possamos tratar as coisas no nome de Jesus. Vamos dar uma olhada em Mateus 18, 28, já indo para o fim. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Todo mal sai em nome de Jesus. Olha lá, ó. Mateus 18, 28. Como diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e segurando sufocava, dizendo: paga-me o que deves. Então seu companheiro, caindo aos pés, rogava-lhe, dizendo: tem paciência comigo que te pagarei. Acho que não é esse texto não. Glória a Deus. Mateus 18, 28. Acho que não é esse texto, devo ter marcado errado. Mas o fato é que o nome de Jesus, a sua autoridade, não era como dos fariseus e dos escribas. Ele ensinava com intrepidez. As pessoas eram impactadas pela mensagem, pela autoridade da palavra de Jesus. Com autoridade, ele mandou que o espírito maligno saísse, né, da filha da mulher sirofenícia, que estava terrivelmente endemoniada. E a mulher ele disse assim: não posso pegar o pão da mesa e jogar aos cachorrinhos. E ela disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E ele disse: nem em Israel encontrei tanta fé. Pode ir, porque a sua filha já está curada. E a Bíblia diz que aquela moça foi liberta. Assim aconteceu com a filha de Jairo. Assim aconteceu com aquela mulher que tocou em Jesus, que tinha fluxo de sangue. Assim aconteceu também com Lázaro, que já estava morto há 4 dias, mas pela autoridade de Jesus, ele disse: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia diz que Lázaro saiu, a morte não resistiu, porque não há como resistir à autoridade de Jesus. Por isso Jesus é tão impressionante quando ele fala, quando ele tocava nas pessoas, quando as pessoas tocavam nele. A autoridade de Jesus é a mesma, e ele facultou, ele otorgou essa autoridade para a sua igreja, e nós temos que colocar essa autoridade em prática. Pode expulsar a enfermidade, pode expulsar os demônios, pode dizer: Senhor, em teu nome eu dou ordem às coisas, e vai acontecer, se você verdadeiramente crê nisso. Glória a Deus. Toda honra e glória seja dada ao Senhor. Nós devemos usar essa autoridade com convicção. Com convicção. Não importa a circunstância, irmãos. Vamos crer. Vamos crer. Há poder no nome de Jesus para afastar qualquer mal da nossa vida. Isso aqui é uma mensagem pentecostal nessa noite. Eu concluo.
Eu concluo ela. Quando nós recebemos qualquer tipo de notícia, nós devemos orar na autoridade do nome de Jesus. Sempre. Porque o Senhor pode fazer. Quero concluir dizendo: a doutrina, a presença e a autoridade de Jesus impressionaram os seus contemporâneos e continuam impressionando até hoje. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Podemos dizer amém? Amém. Graças a Deus. Coloque-se de pé. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus.